chegou no Brasil. Sim, depois de muita espera, depois de a gente ver muitos gringos comentando, o quadrinho ganhando Eisner, super hypado, chegou no Brasil. O último trabalho de Barry Windsor Smith. Exatamente. O mesmo Barry que tu conhece pelo Conan, né, um desenhista clássico ali do personagem, e o mesmo Barry do Wolverine Arma X, que é um dos 3 maiores clássicos aí da Marvel Comics. Diretor, roda aí um clipe pra gente ver como é que ficou a edição brasileira. Vou começar falando da polêmica que muitos leitores se dividiram e começaram a debater, que é a escolha de capa da Todavia para a edição brasileira, né? Porque a capa da edição norte-americana, ela é inclusive reproduzida em outros países. Primeiro é legal de dizer que, na verdade, não existe exatamente uma capa de Monsters. Na verdade é uma ilustração interna, que cada editor escolheu a sua, né? A edição norte-americana tá aí, a arte original, né? De dentro do quadrinho. Mas vamos lá, primeiro, a edição brasileira, ela tem um lettering, né, uma fonte que procura emular aquelas revistas clássicas de horror, e ao mesmo tempo eles procuraram escolher uma imagem para a capa que mais cria uma expectativa sobre o surgimento do monstro, né, ele tá nas sombras, então tu não... Ele cria mais curiosidade para saber quando o monstro vai aparecer para ter um pouco mais de impacto. Enquanto a edição norte-americana, ela já mostra o monstro direto na capa. E se tu perceber um detalhe, né, ele tem bandeirinhas dos Estados Unidos nas orelhas. Então também fala um pouco sobre o quanto esse quadrinho é uma crítica. E também cria um clima mais de melancolia para a história, né? Ser o monstro não é tão legal assim. Eu conversei com a galera da Todavia e eles me deram a seguinte explicação, né? Eles dizem que a capa é um componente muito importante de um livro e que a ideia da editora é ter primeiro uma capa própria do público deles, né, da edição nacional. Eles queriam também valorizar os artistas brasileiros, então chamaram capistas para trabalhar aqui. E ao mesmo tempo eles acham que a vibe da história merecia uma capa mais pop, vamos dizer assim, minha opinião. Eu prefiro muito mais a capa norte-americana, tá? Eu acho que ela causa muito mais impacto no leitor, chama mais atenção, instiga mais a curiosidade, sabe? A fonte também da edição original eu acho melhor, sabe? Dá uma sensação de mais respeito, assim, pro livro. Mas, ok, é uma capa, sabe? Isso não é um fator determinante. Mas uma coisa que eu gostei da edição nacional é o fato de que eles fizeram capa cartão. Isso facilita o manuseio, porque é um livro pesado, são quase 400 páginas, e a gramatura é muito alta, porque ele é preto e branco, então não pode vazar de um lado para o outro. Então é um livro pesado, e aí eu achei boa a escolha, né? Não ser um baita de um trambolho, assim. Vamos agora a uma pequena aula de história sobre monstros. Tudo começa nos anos 80, quando o Barry Windsor Smith resolveu apresentar para a Marvel um pitch, que era uma ideia para uma história do Hulk, que se passaria na infância do Bruce Banner, no dia de ação de graças, onde a gente descobriria que ele não teve uma... A criação dele não foi muito boa por conta do pai. Tem uma matéria muito legal do Bleeding Cool que fala sobre toda a treta e todo o bastidor. E segundo o que eles aferiram, o problema é que o Barry, ele exigiu, né, o Barry Windsor Smith exigiu algumas coisas da Marvel Comics. Ele queria palavrão na história, queria fazer uma coisa mais pesada, né, pra justamente aquela trama causar mais impacto. E, enfim, a Marvel vetou, só que depois a ideia foi utilizada pelo Bill Mantlo nas histórias do Incrível Hulk. Ou seja, polêmica, né, gente? Porque uma ideia do cara não foi usada, depois eles foram lá e colocaram na cronologia. Ele tentou bater na porta da DC para oferecer essa história, não deu, aí ele foi na Dark Horse, também não rolou. O importante é que 37 anos depois ele lança então, nessa edição aqui, da Fantagraphics, que saiu no ano passado lá fora. Então é um gibi bem recente e é impressionante. Parece que literalmente o Barry Windsor Smith passou os 37 anos desenhando o gibi. Porque, cara, o nível de detalhe disso é sacanagem. Tu pega qualquer página, tu te apavora, né? Ele usa bastante a Shura, né, que é bem típico ali das histórias de horror, bem vintage mesmo, né? O gibi ele é todo em preto e branco. É incrível de tu olhar as páginas, o nível de detalhamento, e tipo, tem muito quadro, ele não é preguiçoso na hora de desenhar isso. Aqui na trama, nós somos apresentados em 1964 ao jovem Bob Bale, que é recrutado pelo exército dos Estados Unidos por um programa experimental genético que foi criado na Alemanha nazista. É um programa chamado Prometheus. O Bob acaba sendo selecionado justamente por ele não ter família e não ter trabalho, não ter identidade, então eles resolvem colocar o guri como cobaia. E o único aliado que ele vai ter nesse meio tempo é o Sargento McFarland, que na verdade foi o cara que botou ele nesse projeto e se arrepende muito e tá tentando salvar
o moleque. O legal da história é que tu começa realmente com o garoto, né? Não é spoiler, ele vai se transformar nessa criatura. Só que o bacana é que tu vai vendo flashbacks e entendendo como a história foi parar naquele momento. Então tu vai voltar primeiro pro lar do Bob. Na sequência, a gente vai mais pro passado ainda e a gente vai ver a Alemanha nazista e como surgiu o tal do Projeto Prometheus. É muito legal. Tem algumas cenas que dificilmente vão sair da minha cabeça, assim, de tão pesadas. Cara, as cenas quando surge o Projeto Prometheus e como ele é concebido é de dar um nó no estômago, assim, é muito bem feito. Eu não acho que Monsters é uma história perfeita. Na verdade, eu acho que tem algumas coisas que poderiam ser melhores, assim. Parece que o Barry Windsor Smith, ele não tinha um grande ponto de vista para apresentar com essa história. Sabe, é uma boa história, é uma história bem vintage, assim, ela trabalha temas como as consequências da guerra, né, e muito dessa questão, né, Alemanha, experimentos e tal, que são tramas mais clássicas pós-Segunda Guerra Mundial. O defeito para mim é que, em alguns momentos, ele parece aquele... Sabe aquele armador do futebol que telegrafa o passe e aí fica meio óbvio e perde a sutileza? Por exemplo, logo no começo, né, cara, as primeiras 2 páginas. A gente tem o passado do Bob Bale e a mãe dele gritando pro pai, monstro. Ou seja, na verdade, os monstros não são as criaturas genéticas criadas pelo projeto nazista. Na verdade, o monstro é o ser humano. Pô, gente, isso aí tá meio batido, sabe? Não é tão interessante assim. Eu não quero que pareça que eu tô tentando desmerecer o gibi por causa de uma besteira dessas, tá? Isso pra mim é um ponto negativo, eu acho que ele podia ser mais sutil. E também, talvez a resolução de tudo e a mensagem que ele ia querer passar poderia ser melhor. Mas isso não quer dizer que o gibi não... Vamos dar uma nota de uma vez? 4.6. Monster é uma experiência única pra quem curte quadrinho de horror, pra quem tem a nostalgia do Barry Windsor Smith, vai ver o traço dele, vai lembrar de Arma X, do Conan, e vai se divertir bastante. Mas aí lá pelo meio já se torna outra coisa, a história, e tu vê que não é bem sobre monstro, é um drama, e eu acho que pra mim foi a parte mais legal, porque quebrou totalmente a minha expectativa enquanto eu tava lendo. Ao mesmo tempo, muita gente reclama que é um quadrinho que tem muito texto e tem muita página que não serve pra tanta coisa. Eu discordo, sabe? Eu acho que, na verdade, tem muitas partes que ele segura mais o ritmo da leitura pra aumentar a tensão. Porque desde o começo tu já tem pequenos recortes de jornal, tu já sabe mais ou menos o que vai acontecer. A curiosidade é como vai acontecer, mas tu sabe que a tragédia está anunciada desde a capa. Então ele trabalha muito bem com esse suspense e quebrando um pouco a expectativa do leitor sobre essa ideia de ser uma história sobre monstro e tudo. Um dos quadrinhos com algumas das cenas mais marcantes de 2022, eu realmente gostei bastante. Bem que alguma editora de quadrinhos podia trazer o Barry Windsor Smith pro Brasil. Esse é um cara que eu teria muita vontade de conhecer e trocar uma ideia. Foi muito bom te ter por aqui. Esse vídeo foi um programa extremamente honesto sobre monstros, tá? Eu acho que ele vai ser um hit aqui no Brasil, é um quadrinho que tá sendo bem procurado, né? Eu acho que se eu conseguir diminuir a tua expectativa e tu te divertir ainda mais com esse quadrinho, esse vídeo ele teve um bom motivo para existir. Claro, além obviamente da informação exclusiva ali sobre a escolha da capa da editora, lance do plágio, palavrão, Marvel vetando e tudo, eu acho que ficou bem legal. Então lembra de clicar no like, e é isso, gente. Valeu, até o próximo vídeo.